Olá, o nosso primeiro seminário de metodologia de ensino de geografia é sobre metodologia de ensino para pessoas com deficiência. Para elaborar esse seminário, a gente usou dois materiais: o texto Trabalhar com Diferente no Ensino de Geografia e uma reportagem de inclusão social, uma equação completa de caminhos da reportagem. Com base nesses materiais, eu pude compreender um pouquinho melhor sobre inclusão. O texto, na sua grande parte, ele discorre um pouco sobre a importância da inclusão e o seu significado. E ele acaba proporcionando para a gente, que vamos nos tornar futuros professores, diversas reflexões sobre o que a gente pode fazer para uma educação inclusiva mais efetiva, que valorize o aluno apesar das suas limitações, independentemente de qual seja essas limitações. O texto ele também destaca que uma escola inclusiva ela vai muito além de lecionar para pessoas que carregam algum tipo de deficiência, seja ela leve, moderada ou grave. Incluir significa, na verdade, acolher o diferente e compreender as necessidades que essa pessoa possui, independente da classe ou grupo social. E, acima de tudo, respeitar essas diferenças e possibilitar o desenvolvimento do aluno, o desenvolvimento do seu potencial, enfim. Outra coisa muito importante é que a escola inclusiva ela não depende somente do empenho dos professores em conhecer a realidade dos seus alunos. A gente sabe que a profissão docente ela vem por muitos e muitos anos sendo banalizada, e isso se deve em parte à falta de incentivos para a educação brasileira. Outro ponto muito importante para uma educação inclusiva é a família, assim como a escola e o seu corpo docente. Eles possuem um papel muito importante na formação desses alunos. Participação, cooperação são instrumentos que acabam potencializando o desenvolvimento desse aluno. E outra coisa que a gente sabe também é que os problemas da educação inclusiva se somam também com os problemas da educação básica. São praticamente os mesmos problemas. Enfrentam corte de verba, falta de materiais, acompanhamento, precarização do trabalho do professor, que hoje em dia enfrenta uma jornada muito longa de trabalho, tendo que trabalhar em até 2 turnos, e entre outros inúmeros problemas que a gente sabe que existem. É visível que esses problemas, eles não afetam somente os profissionais, mas também os alunos que necessitam de uma educação de qualidade, assim como prevê a nossa Constituição brasileira, né? Outro ponto muito discutido durante o texto é a questão do preconceito que ainda existe no ambiente escolar. E isso, como a gente sabe, acaba distanciando ainda mais o aluno de ter uma educação plena e de qualidade. Na minha opinião, a parte alta do texto é a parte que fala sobre metodologias, que por si só já explica o fracasso da educação inclusiva. É fato que todo mundo pode aprender alguma coisa de um jeito ou de outro, sendo deficiente ou não. E para nós, futuros professores, eu acredito que o desafio está em buscar novos recursos que permitam que o aluno possa crescer, possa criar autonomia, e é possível. Eu acredito que a gente vai alcançar esse objetivo a partir do momento que a gente deixar de lado o preconceito com o diferente e trabalhar realmente em prol da educação, valorizar os alunos, e não suas possíveis limitações. Eu acredito também que é preciso deixar de lado essa educação que a gente vê hoje, tradicional, fixa nos métodos e que não é nada flexível. Eu considero cada vez mais que o ato de lecionar esteja ligado à adaptação, integração e luta daqueles que se interessam por isso, em fazer o melhor. No texto, a autora também ela aborda alguns tipos de deficiência
e oferece estratégias e alternativas para serem usadas pelos professores dentro e fora do ambiente escolar para ensinar geografia, considerando as necessidades de cada um dos seus alunos. Essas demonstrações da autora ao longo do texto, ela permite que a gente veja, nós que vamos nos tornar professores, que a gente veja que somos sim capazes de ensinar a todos e que é possível sim desenvolver recursos didáticos que atendam essas necessidades especiais de cada um dos alunos. Ciente de todas essas dificuldades que o ensino especial e também o comum possui, para mim o texto ele assumiu um caráter meio desafiador e ao mesmo tempo animador. Desafiador porque a educação inclusiva ela depende de diversos fatores políticos, sociais, culturais, entre muitos outros. E animador também por saber que é possível fazer a diferença na vida dos alunos que necessitam da educação especial, por meio de novos recursos didáticos e também criando condições para que essa inclusão aconteça de fato. Durante a leitura do texto, eu tive diversos questionamentos que me permitiram refletir sobre coisas que eu nunca tinha refletido antes. Algumas dessas questões, desses questionamentos, eles foram esclarecidos ao longo do texto. Outras ainda estão na minha cabeça. Como, por exemplo, de que forma e quais metodologias eu usaria para ensinar, para ampliar a capacidade de um aluno meu que possa vir a ter um grau de deficiência mais elevado. Então, o que eu posso fazer? Onde eu vou buscar? Quais metodologias eu vou usar para que aquele aluno se desenvolva? Outras questões um pouquinho mais ambiciosas, como o que eu, como futura professora, posso fazer com relação a essas políticas que cada vez mais vêm diminuindo os recursos destinados à educação. O que eu espero é poder tratar desses assuntos na prática, viver e compreender as reais necessidades da educação inclusiva. Ser um profissional atento, interessado pelo desafio de lecionar, interessado pela mudança, por buscar essas mudanças para melhorar aí a nossa educação, para que todo mundo possa estar incluso na sociedade, enfim. Eu acredito que é nosso dever nos incluir na vida das pessoas com deficiência e não o contrário. E também acredito que a gente tem que criar artifícios que facilitem o acesso dessas pessoas às demais pessoas, para elas serem aceitas na sociedade, para que assim a gente possa cada vez mais quebrando essas barreiras de preconceito que existem hoje em dia. Também acredito que para uma educação inclusiva de fato é necessário uma mudança nesse sistema de ensino que a gente vê atualmente, para que assim a gente possa beneficiar todo estudante, considerando suas particularidades e não mais suas deficiências, suas limitações. Fazendo um resumão de tudo, eu acredito que essas questões têm que ser mais debatidas sim e estudadas inclusive no meio acadêmico para capacitar nós, futuros professores, que eu penso que é nosso dever nos incluir na vida desses estudantes com deficiência e não ao contrário, pensar em estratégias e metodologias que façam esse aluno se sentir realmente incluído e pensar também em artifícios que facilitem o acesso desse deficiente à sociedade, para que assim a gente possa cada vez mais ir quebrando essas barreiras de preconceito. Também penso que para uma educação inclusiva de fato é necessária uma mudança nesse sistema de ensino que a gente vê atualmente, para que a gente possa cada vez mais olhar para as particularidades dos nossos alunos e não limitar eles às deficiências que eles carregam. São questões que eu acredito que precisam ainda ser muito debatidas, precisam ser muito estudadas no meio acadêmico para a gente ter professores mais capacitados.